Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Zona Interativa. Neste vídeo falaremos As Cruzadas. Suas visualizações e suas curtidas são de muita importância para o crescimento do canal, deixem seus likes. Jerusalém é uma cidade que ao longo da história foi o cenário de grandes eventos da humanidade. Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo, foi construída na região da Judéia durante a Antiguidade. A cidade tornou-se a capital do povo judeu, mas sua posição estratégica na região da Judéia é disputada por vários reinos e impérios poderosos. Tendo sido governada pelos assírios, babilônios e muitas outras grandes civilizações, com a ascensão do cristianismo, a cidade de Jerusalém ganhou destaque novamente, e os reinos da Europa medieval voltaram suas atenção para esta área de Jerusalém. Como outras cidades da Judéia, era habitada principalmente por judeus e cristãos. Por volta do ano 630, foi conquistada por um califado muçulmanos, para que a cidade fosse dividida entre três religiões diferentes, que viviam até então em certa harmonia. A cidade era considerada um lugar sagrado por três religiões que ali coexistiam, mas no ano de 1009, o muçulmano califa, que reinou na Judéia, ordenando a destruição de muitas igrejas em Jerusalém. Esse comportamento inflamou os reinos cristãos da Europa, que já estavam insatisfeitos ao ver a Terra Santa governada pelo poder não cristão. Foi então que o imperador bizantino Aleixo, temendo que os muçulmanos expandissem seus territórios, enviou um pedido ao Papa, solicitando o envio de tropas. Para conter a ameaça iminente, o Papa aceitou enviar ajuda, conseguiu reunir poderosos reinos rivais com o mesmo objetivo, de retomar Jerusalém e libertar do domínio dos califados. As palavras do Papa recuaram ao longo de vários países europeus, até a cidade de Jerusalém, e iniciaram a Era das Cruzadas no ano de 1096. Muitos de origem camponesa e sem treinamento de combate, juntaram-se a uma procissão de cerca de 40.000 pessoas, entre eles também estavam mulheres, monges e homens jovens em idade de lutar. Essa grande marcha criou enormes problemas para todos os territórios por onde passavam, porque um grande exército precisavam de bastante comida e provisões para meses de viagem. Com a indisciplina deste exército causa um excesso, e muitas aldeias são saqueadas e destruídas. Isso não tinha nada a ver com o objetivo inicial dos militares. No final, a cruzada popular sofreu um ataque humilhante contra os exércitos turcos. Milhares de cruzados perderam suas vidas antes mesmo de chegarem à Terra Santa. A primeira cruzada oficial, e desta vez foram 30.000 guerreiros profissionais, incluindo 5.000 cavaleiros. A luta entre cristãos e muçulmanos se prolongou por 2 longos anos, e no ano de 1909, Jerusalém foi finalmente capturado pelos cruzados, mas esta grande vitória também ficou marca pela crueldade excessiva por parte dos cruzados. Jerusalém foi saqueada e devastada. Muitos cidadãos foram executados, fossem eles judeus muçulmanos. Este evento mostrou a necessidade de um comando eficaz, e na tentativa de cumprir este objetivo, várias cavalarias foram criadas, entre as mais famosas a Ordem dos Cavaleiros Hospitalários, a Ordem dos Cavaleiros Teutonicos, a famosa Ordem dos Templários. A cidade de Jerusalém ficou sob o comando do rei Balduíno I. Os outros territórios conquistados ficaram sob a liderança de senhores feudais europeus, e ficaram conhecidos como os Estados Cruzados. A vitória da Primeira Cruzada foi de fato apenas o começo da Guerra Santa entre cristãos e muçulmanos. Durante os séculos seguintes, os conflitos pelo controle da Terra Santa tornaram-se intensificados, e outras cruzadas foram proclamadas. Os eventos mais notáveis ocorreram durante a Terceira e Quarta Cruzada. A Terceira Cruzada é chamada de Cruzada dos Reis, e leva o nome da participação dos três maiores governantes, Rei Filipe II da França, Imperador Alemão Frederico e Rei Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. Jerusalém havia sido capturada por o famoso sultão Saladino. O Papa Gregório VIII novamente convocou os reinos a recapturar Jerusalém. No caminho para Jerusalém, o imperador Frederico I caiu de seu cavalo enquanto atravessava um rio. Devido ao peso de sua armadura, ele não se levantou e acabou se afogando. Na Terra Santa, Ricardo fez jus seu apelido, Coração de Leão, e provou ser um adversário digno contra um grande exército.
Após algumas batalhas, Ricardo e Saladino chegaram a um impasse, e a cruzada terminou quando foi assinado um acordo, que garantia a segurança dos peregrinos em Jerusalém, mas a cidade permaneceria sob domínio muçulmano. A Quarta Cruzada, também chamada de Cruzada Comercial, começou em 1202 e foi convocada pelo Papa Inocêncio, que estava insatisfeito com Jerusalém sendo mantida sob domínio muçulmano. No entanto, esta cruzada sofreu um grande desvio do seu objetivo principal, e foi marcada pela ganância e despreparo dos líderes envolvidos. A Igreja Católica Romana manteve sua influência em parte da Europa, mas em Constantinopla, os preceitos da Católica Ortodoxa foram seguidos. Esta divisão religiosa já havia gerado conflitos, e aproveitando-se de outras intrigas políticas, os líderes dos exércitos da Cruzadas marchou contra a cidade de Constantinopla, em vez de se dirigir para a Terra Santa. Constantinopla foi saqueada e incendiada, cristãos mataram cristãos nas ruas da cidade, e o conflito entre as duas igrejas católicas aumentou ainda mais. Após as destruições causadas em Constantinopla, a cidade nunca recuperou seu esplendor, e depois disso os cruzados retornaram à Europa, carregando a riqueza da cidade que foi a capital do Império Bizantino. O Papa tinha o poder de declarar as cruzadas, então a fé do povo passou a participar das campanhas. Mais uma vez a marcha começou, sua autoridade não era tão relevante, e os casos de brutalidade de saquear a cidade ainda estava sendo repetido por reis e senhores, que participaram das cruzadas, permitiram que tais coisas acontecessem, porque uma grande parte do que foi saqueado irá para seus cofres pessoais. O ideal de lutar pela fé, sendo por muito tempo, as outras cruzadas que se seguiram, podem ser consideradas como uma sucessão de fracassos, porque os exércitos muçulmanos conseguiram muitas vezes retomar territórios conquistados pelos cruzados. Pouco depois da Nona Cruzada, os europeus perderam todo o controle que eles tinham sobre os territórios palestinos, após 200 anos de conflitos sangrentos em nome da fé. Com o fim das cruzadas no Oriente Médio, cerca de 1 milhão de pessoas perderam a vida durante as cruzadas, conflitos que reforçaram a imagem dos cavaleiros. E se por um lado as cruzadas causaram muita destruição e sofrimento, elas também serviram para novas linhas de comércio entre o Oriente e o Ocidente. Algo que influenciaria o mundo inteiro durante séculos, o campo da navegação viu muitos avanços, e as expedições marítimas tornaram-se cada vez mais frequentes. Havia cruzadas ainda não oficiais, como as Cruzadas do Norte, onde os reis católicos da Suécia e da Dinamarca uniram forças para atacar os que ainda mantinham suas tradições pagãs, e até mesmo aos cristãos ortodoxos na Rússia. Mesmo após o fim das cruzadas, Jerusalém continua sendo alvo de várias invasões sangrentas, e até hoje, a cidade continua sendo objeto de disputa entre israelenses e palestinos. Obrigado por ter assistido até o final. Suas visualizações e suas curtidas são de muita importância para o crescimento do canal. Deixem seus likes.